Olá, este é o Clube do Livro e hoje nosso tema são escritores memorialistas. No cardápio nós temos Philip Roth, Carlos Drummond de Andrade e Nelson Rodrigues. E para conversar aí sobre esses escritores que falam de memórias, eu tenho aqui comigo Eduardo Wolff, filósofo velho conhecido aqui no Clube do Livro, e meu colega Sérgio Martins, que faz sua estreia do programa, né? Sim. Sérgio Martins vocês conhecem, né? Do Veja Música, entre outros programas, Caldo de Cultura. Assistem, né? Mas agora está fazendo sua estreia que veio conversar com a gente sobre Nelson Rodrigues e Pat Smith. The hardest working man in prison line. É verdade. Muito bem. Nós vamos falar de vários livros e vários escritores em particular. Eu queria começar para vocês dois uma pergunta, uma provocação, uma pergunta genérica. Assim. A atração desses livros, né? Assim, o prazer que nós sentimos em ler livros de memórias, livros de autobiografias de escritores, tem mais a ver com estilo, com arte literária, ou tem a ver mesmo com fofoca? Se o Sérgio me permitir começar, eu diria que é um pouco uma mistura dessas duas coisas pelo seguinte, de alguma maneira o jogo da ficção com a realidade sempre envolve algum tipo de suposição nossa de que a gente está encontrando alguma coisa do autor ali. E se a gente não está encontrando alguma coisa do autor, tem também um outro elemento clássico da ficção, que é a suposição da vida real que está se passando diante dos nossos olhos, né? Então as histórias daqueles personagens, já na própria ficção, traz um pouco desse elemento. Quando um autor supostamente vai revelar as suas verdadeiras cores, né? Quando o autor vai escrever autobiografia ou memórias, parece que tem uma espécie assim de conhecer os mecanismos internos, para usar uma expressão de um outro autor que a gente gosta muito, né? O Coates. Então eu acho que tem um pouco desse interesse quase fofoqueiro, assim, quase voyeurista, assim, de ver, mas afinal de contas, como é que é a vida desse cara mesmo? Só que o jogo, a distinção entre isso e aquilo que é próprio da ficção e as técnicas narrativas que um grande autor aplica na hora de fazer um trabalho de texto mesmo, porque nós estamos falando de texto, ele não está nos contando a história num bar, invariavelmente nos conecta com o próprio mundo da ficção desses autores. Então tem a arte literária envolvida ali. É fofoca com arte literária. Você acha que o mesmo vale para autobiografias de músicos, Sérgio Martins? A gente vê os mecanismos internos dos caras que quando eles escrevem. Então, eu lembro uma vez que teve uma grande entrevista que o Paul McCartney deu, acho que foi para a Uncut, e existe um livro que todo bitomaníaco tem, que é o Revolution in the Head, que é do... agora esqueci o nome do autor. Norm MacDonald, se não me engano. E ele dá detalhes das sessões de gravação e tal. E aí o repórter pergunta para o Paul, fala assim, e aí, o que você acha? Ele falou assim, eu acho uma bobagem. O cara falou, por quê? Porque o cara chega e fala assim, porque o Paul McCartney pensou assim. Não pensei. Porque o John Lennon falou, vou colocar a guitarra. Não, ele não colocou. Porque não sei o quê. Aí o cara falou assim, mas você tem tanta certeza que ele está errado? Ele falou assim, Aí o Paul fala, eu acho que eu devo ter um pouquinho de certeza, porque eu estava lá, ele não. O que me atrai um pouco, né, principalmente nessas biografias, é as impressões de quem estava lá. De quem estava lá. Sim. Né? Como é que foi, o que viu, que impacto esse show teve. Por mais mentirosos que sejam, né? Eu jamais compraria uma biografia uma autobiografia do Mick Jagger, porque o Mick Jagger é um stalinista, ele apaga todo mundo do que ele não gosta. Ele apaga todo mundo. Mas se a gente está falando especificamente da Pat Smith, né, poucos livros que eu li narram a efervescência da Nova York da virada dos anos 60 para os anos 70 e o surgimento do que foi ecologia no punk como um livro da Pat Smith. Né? Então isso eu acho legal. E no da Pat Smith, inclusive, descobre-se que ela é uma grande escritora. Né? Ou ela tem um ótimo editor também. A gente ia começar pelo Philip Roth, que é a nossa razão aqui, mas a gente tem até um clipe da Pat Smith cantando, que é o que ela faz de melhor ainda, né? Eu suponho, apesar de você dizer que ela é uma grande escritora, ela prioritariamente é uma artista pop. Porque ela também é uma poetisa, né? Sim. Então acho que ela faz isso muito bem, né? E ela conta da ligação dela com o Robert Mapplethorpe, o famoso fotógrafo. O famoso fotógrafo e... que era gay, né? Nessa altura acho que não tinha descoberto isso ainda. Pois é, eles também achavam que ela era gay, né? Então acho que juntavam, porque ela se vestia como um menino também, né? Mas a história dela é muito saborosa, muito rica, é muito dolorosa.
você ter uma ideia, ela pegou um subemprego e ela gostava de ler Rimbaud e foi denunciada como comunista, né, pelos companheiros de trabalho. Por causa do Rimbaud? Por causa do Rimbaud, os caras... Ela leu um negócio francês, não, essa mulher... Ah, se soubessem. Mas você está falando da efervescência dos anos 60, o livro que nos levou a fazer esse programa também trata, de certa maneira, disso, porque tem a ver com os livros, um dos romances fundamentais da época, que é o Complexo de Portnoy. Exato. E é Os Fatos, né, o livro do Philip Roth, né, a autobiografia do Philip Roth, a autobiografia parcial, ele pega só uma fase da... Mas que termina justamente no momento que ele está publicando o Complexo de Portnoy. Né? É um livro de 88, né? O Philip Roth, há alguns anos, anunciou que ia parar de escrever, mas a Companhia das Letras, sua editora local, segue lançando livros que não tinham encontrado ainda seu lugar aqui no Brasil. Né? E é um livro que cabe muito bem nessa sua definição, né, Wolf, enfim, você vê o sujeito, os mecanismos internos da pessoa. Ele tenta meio que dizer... Inclusive, ele faz uma espécie assim de moldura pro relato autobiográfico, né? Sem dar spoiler pro leitor, né? Spoiler de autobiografia é curioso, né? Mas enfim, mas tem uma coisa... Exatamente. Todo mundo morre no fim. Exatamente. Não é o caso do Philip Roth ainda, mas todo mundo morre no fim. Mas tem uma moldura do livro que é muito bacana, que tem o relato memorialístico dele, que tem uma forte... presença das memórias de infância, um relato muito terno da figura paterna, que, aliás, é objeto de um livro específico dele chamado Patrimônio, também publicado recentemente pela companhia. Eu acho que ele estava... Eu não tenho certeza se ele estava a tempo esgotado ou se ele não tinha sido publicado ainda e foi nessa leva mais recente dos últimos 2, 3 anos. Mas que é um livro dedicado justamente ao luto dele pela perda do pai, pela morte do pai. Mas no caso dos fatos mesmo, tem essa coisa curiosa que tem essa moldura do relato memorialístico com o Roth se dirigindo ao Nathan Zuckerman, que é o personagem que ele cria, o alter ego, talvez dos mais famosos dele. E que, pelo menos ele e o David Kepesh dividem essa figura do alter ego. Eu acho que tem mais livros. Tem mais livros, eu acho que sim. A trilogia americana lá. Toda a trilogia americana. Ele é um narrador um pouco mais apagado do que nos livros anteriores, da década de 70 e 80, mas sim. Então ele começa com o Roth enviando, né, os manuscritos dos fatos para o Nathan Zuckerman, né, dizendo assim, olha, eu vou publicar, vou contar aqui tudo. E depois tem a carta do Zuckerman para o Philip Roth. Dizendo que você não deve publicar isso. Não publique isso, você não é bom fazendo essas coisas. Continue escrevendo sobre mim, e não sobre revelando o seu verdadeiro eu. Eu observo que o Roth é muito mais, ele é muito mais tímido, digamos, né? Sim, muito mais reservado, exatamente, né? Escrevendo autobiografia. As críticas, as censuras que o Zuckerman faz ao Roth são fantásticas. Tipo assim, quer dizer que só tem ternura e amor? Eu quase chorei lendo esse relato paterno e todo o rancor e essa história com a mãe, então é sensacional, assim, porque de fato você percebe isso do Roth. Agora, o que é curioso é que o relato do Roth aqui está muito centrado num drama de vida real mesmo, que é um casamento de quase uma década que ele teve com uma moça chamada Maggie Williams, que ele dá o nome de Josie aqui, mas que as biografias a gente já conhece, né? E que de fato quase arruinou a vida dele e que esteve presente em alguns dos livros dele do período dos anos 60 para 70, né? Entre eles o When She Was Good, eu não tenho certeza se esse livro está traduzido. Está traduzido. E também My Life as a Man. Esse eu acho que está, né? Esse eu tenho, né? Minha Vida como Homem, minha vida de homem. Eu acho que esse está traduzido, não tenho certeza. Sem pedantismos nossos aqui de ter... não lemos no original, né? Mas de fato... Na verdade, eu não li esses 2 livros. Mas de fato, não são dois grandes livros do Roth, isso é importante que seja dito, que vem, aliás, isso é uma coisa curiosa, assim, ele vem de uma estreia muito promissora com os contos de Adeus Columbus, né, a pequena novelinha e os contos de Adeus Columbus. Que como ele conta aqui, né, rendeu assim... Rende polêmicas com a comunidade judaica. Para a comunidade judaica. Exatamente. Foi contada de antissemita, self-hating Jew. Exatamente. E isso é uma coisa que aparece constantemente na ficção dele, quer dizer, os traumas da experiência dele, digamos assim, de como aquilo foi visto pela comunidade, é algo que ele transforma em matéria literária. Então, por exemplo, o Zuckerman, nos romances do próprio Zuckerman, tanto no Escritor Fantasma, depois no Zuckerman Acorrentado, você vê
claramente que o Zuckerman está se debatendo com isso. E o pai do personagem, Nathan Zuckerman, tem uma espécie assim de crise com o filho muito grave, que vai levar a todo o desfacelamento moral do personagem no livro final, lá no Lição de Anatomia. Na vida real, o Roth é muito claro em dizer isso. Meu pai adorava os livros, meu pai gostava muito, tinha orgulho, mostrava cada conto e tal. Mas esses mecanismos assim do jogo entre a reação da comunidade, a pegar aí o plano ficcional e ver como é que a família reagiria no universo dos romances e tal, tudo isso é muito bem contado no livro, ainda que ele não tenha todo o sabor das histórias ficcionais. Tem um trechinho do documentário da BBC, acho que quando o Roth completou 80 anos, uma entrevista dele falando sobre sexo na faculdade. PBS. Da PBS? Não, desculpa, da BBC. da BBC. Talking about you at college and your sexual prowess. And your I didn't have any sexual prowess. Well, they said you did. They're wrong. I didn't have any sexual prowess because I didn't have any sex. It was not a... Are you... I'm sure of this. I have this great memory of mine that you talk about. I have it. And you had no sex at college? Very little. You assume there was lots of sex. No, that wasn't the way it was. We were very... O entrevistador está perguntando ali sobre que colegas, eles entrevistaram no programa, colegas de faculdade do Roth, que diziam que ele era um predador sexual na faculdade. Sim, né? sim. E ele disse que não, na faculdade tinha uma certa decência, tinham regras, tinham normas, era difícil de achar lugar para transar nessa época. E ele disse assim, eu não fui predador porque não tive nenhum sexo. E ele está falando de fato do período dos anos 50, né? Que é anterior à grande revolução dos costumes dos anos 60, né? Exatamente, que é aquela coisa toda que a Pat Smith fala. Exato. Um personagem legal de acompanhar isso também, já que falamos do Nathan, o Nathan tem muito isso, é claro, mas o Nathan Zuckerman, mas o próprio David Kepes, né, que é o outro alter ego do Roth, ele também, em alguns dos seus romances, fala um romance recente, muito interessante a mostrar isso, é o Animal Agonizante. Sim. Digo, recente em relação aos outros que nós citamos, né? É um título de 2001. O Animal Agonizante tem esse relato, assim, desse Kepes que diz assim, bom, eu fiz a escolha lá pelas tantas nos anos 60, quando essa oportunidade bateu a porta, eu abri mão, né, do casamento, do matrimônio, daquela coisa convencional, para desfrutar daquilo, mas ele já era casado, já tinha filhos e tal, então a geração dele bate mais com essas, a do Nathan e a do Kepes, né, ele não teve de fato isso, né. Tem várias coisas, assim, o Indignação, que é um dos últimos romances dele, tem a figura central, é um rapaz que poderia estudar numa faculdade local, mas opta por ir para outro lugar porque ele estava com constante atrito com o pai, que disse que ia ficar louco se continuasse assim. E é exatamente o que o Roth narra aqui, embora assim, realmente exista essa ternura, né, de que o Nathan Zuckerman critica, né, na maneira como ele fala da figura paterna da família. Ele teve um período de grandes dificuldades com o pai e isso levou ele a fazer a faculdade na Pensilvânia. Foi isso? Exatamente, ele vai para a Pensilvânia e depois ele faz uma pós em Chicago, que é onde ele de fato tem uma criação, uma formação. E é onde ele conhece a Josie. Exato. E é onde ele tem o contato também com o Soul Bellow pela primeira vez e tudo. Mas tem uma coisa interessante que é uma ele estava azarando uma menina que veio a ser, que ele levou... Ele saía com ela, leva para uma sessão com o Bellow e depois ela acaba sendo a terceira mulher do Bellow, uma coisa assim. Mas tem um ponto legal de puxar o gancho com o Nelson Rodrigues, que é o seguinte, o Roth não parece ser, e o próprio personagem Nathan Zuckerman, no final dos fatos aqui, né, no final do relato dos fatos, sugere isso, ele não parece estar se abrindo completamente. Sim. Que é algo um pouco diferente do que a gente vê nas crônicas do Nelson, né? Parece que ele está se abrindo, se é encenação literária ou não, a gente não sabe, mas ele está se abrindo e mostrando algumas entranhas, assim, que isso esse é um contraste interessante, né? Verdade. O tipo de relato memorialístico que o Nelson gosta de fazer nas crônicas, especialmente, né? Não tem essas reservas aqui. O Sérgio Martins, a razão do Sérgio Martins estar aqui, além da Pat, ser o único de nós que pode falar da Pat Smith, né? Exato. É que ele recentemente leu a Menina Sem Estrela. Foi uma série de crônicas realmente memorialísticas, né, que ele publicou no Correio da Manhã. Né? E saiu maravilhado disso, né, Sérgio? Maravilhado. O Nelson, ele tem essa bagagem intelectual dentro dele, que toda vez que ele fala das crônicas, ele é aficionado por Dostoiévski, e ele compara alguns personagens com quem ele encontra na vida dele, com o personagem dos Irmãos Karamazov, que é um livro que ele cita 3x4, que ele cita, né? E você vê que, por exemplo, para uma pessoa como eu que gosta de música, as referências que o Nelson dá de música são inexistentes. Né?
Agora, a visão literária que ele tem é fantástica. O chão dele era só da literatura. É, só da literatura. É verdade. E é incrível porque, assim, a gente não tem ideia do quanto ele sofreu. Se isso foi fruto da imaginação dele, eu não sei, mas o abismo que a família se meteu logo depois do emparcelamento do jornal pela ditadura do Vargas, né? A salvação que veio nas mãos do Roberto Marinho, e depois o empregou que ele o jovem passou, Nelson. que empregou o jovem Nelson, e mais quando o Nelson se descobriu tuberculoso, não foi diagnosticado como tuberculoso, falou assim, não, vai se tratar, você vai continuar sendo pago e tal. E ao mesmo tempo essa passagem do passagem sanatório é um registro, a sordidez, assim, impressionante. Eu acho que é incrível, né? A gente que é jornalista, assim, ninguém nunca retratou tão bem a mesquinhez que existe numa redação do que o Nelson Rodrigues. Né? Como é que era aquela frase assim que você começa a ganhar dinheiro, você passa a detestar... Quando ele era estagiário, trabalhava de graça, ele amava o Roberto Marinho. Aí começou a ganhar um salário, assim, que desgraçado, assim, que ele odiava. Mas ele é muito bacana no relato que ele faz disso, assim, né? Ele falava que ele odiava o grande homem, né? E ele precisava espinhas, e falar mal, e falar pelos cantos, mas que no fundo era por isso, porque era um grande homem, né? E o bacana é que ele abre o jogo, ele conta isso e as pessoas estão vivas, né? O Roberto Marinho está lendo ele, possivelmente no café da manhã, né? É verdade. Exato. O drama, né, que se faz, eu acho que quando ele uma das pessoas que ele mandou a Senhora dos Afogados, que era uma pessoa que ele achava que ia liberar o texto, não libera e ele liga. A censura, no caso, Não, acho que era um poeta, era um cara que acolheu a família dele, agora não vi. E ele faz aquele drama, né? E por fim, essa pessoa fala assim, eu matei-te a fome. E desliga. E também tem uma visão, assim, que eu acho que continua muito atual, infelizmente, no Brasil, assim, desse espírito, né, de cordialidade buarquiana, assim, que rege o mundo cultural. Ele conta da estreia dele, né, da estreia do Vestido de Noiva, que foi realmente um acontecimento, né, foi um marco do teatro brasileiro, de como ele foi aclamado. E como isso deixou ele com sede de aplauso a partir de então, né? De como ele e aí tem essa história assim, dele escrever críticas positivas e dar para um amigo assinar. Ou então pedir, fala de mim. Então eu acho que é com o Manuel Bandeira até, que eu acho que o Manuel Bandeira tinha elogiado o Vestido de Noiva. Mas depois com o álbum de família tem certa... Não sei se foi o álbum de família ou foi a seguinte, o álbum de família que ele entregou a peça para o Bandeira ler e o Bandeira disse, sabe que, Nelson, eu sinto que tem um certo cansaço do processo. Cansaço do processo é uma maneira sensacional, uma maneira poética de sair assim, da crítica, né? Mas tem uma coisa curiosa. A gente lê tanto livro por aí que a gente vê que tem cansaço do processo, é impressionante. Mas tem uma coisa curiosa da apresentação do Vestido de Noiva, né? Que ele conta que ele vai se encolhendo à medida que termina o primeiro ato e poucos aplausos, termina o segundo e praticamente nenhum, e aí no terceiro um silêncio, e ele está praticamente assim, nossa, realmente foi um desastre, eu vou ter que desistir, vou ter que vender, voltar a fazer qualquer coisa no jornal, página policial e tal, e de repente rompem os aplausos, né, o autor, só que ele não consegue chegar ao palco, e é a única vez que ele é aclamado, então eu perdi minha grande chance, né? Isso é sensacional, né? É muito saboroso o modo que ele conduz a conversa, né? A gente pode pular do Nelson para um autor que ele não prezava muito. Né? Ele, inclusive, acho que foi para esse autor que ele cunhou a expressão o intelectual que não sabe bater corner, que é Carlos Drummond de Andrade. Exato. E tinha uma história, tem uma crônica dele, eu não lembro agora se está no Menina Sem Estrela ou onde está, mas tem uma história do Nelson tem uma implicância com o Drummond em função da morte do irmão do Nelson. O Drummond parece que era alguém que enfim, esse irmão do Nelson admirava muito o Drummond, frequentava e tal, e aparentemente o Drummond não teria dado nenhuma pelota, não teria dado bola. Alguma coisa, foi uma inundação? Um desabamento num prédio, um soterramento, assim, né? Mas de fato, parece que o Drummond escreveu uma crônica sobre isso, mas que ele achou uma crônica, e as crônicas do Drummond às vezes eram uma coisa meio distanciada mesmo. Era um funcionário público da crônica. Era um funcionário público da crônica, exato. Aproveitando o momento politicamente incorreto aqui, né? Mas eu não sou ex-presidente nem petista para poder falar mal de funcionário público e passar tudo bem, ficar tudo bem, né? Mas enfim. Mas não é de todo funcionário público, não são os concursados. Exatamente. Aqueles indicados, são tudo legal. Os que não concorrem, né, de tempos em tempos eleições, né? Mas o Drummond, de fato, tem essa distinção, assim, a prosa dele, tanto
nos contos de aprendiz quanto nas crônicas, em geral, tende a ser um pouco mais cansativo, um pouco mais... O processo é cansado, né? É um modelo de correção escolar, assim. É ótimo para estudar para as crianças, dizer, olha, é assim que se escreve. O português está correto. Mas realmente ele não teria, acho que o nome que tem, né, na literatura brasileira, se não fosse pela poesia. Apenas com a crônica não chegava lá. Né? Agora, como um poeta múltiplo que foi, né, para usar a imagem que ele mesmo nos oferece já no poema das Sete Faces, que abre seu primeiro livro lá de 1930, alguma poesia, nesse sentido eu acho que uma das veias assim, da sua poesia que mais tem força, que pulsa mais viva ainda, é essa veia memorialística, assim, né? E antes de chegar no seu apogeu, que é lá nos anos 50, já nos anos 40, 30 e 40, a gente percebe isso. Eu queria ler um trechinho de cada um de 2 poemas aqui da Rosa do Povo, que é um livro de 45. Um deles chama-se justamente Retrato de Família, né? E o poema, recentemente teve essa reedição da Companhia das Letras com a reunião de 23 livros de poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? E aí no Retrato de Família ele diz justamente assim: este retrato de família está um tanto empoeirado, já não se vê no rosto do pai quanto dinheiro ele ganhou. Nas mãos dos tios não se percebem as viagens que ambos fizeram. A avó ficou lisa, amarela, sem memórias da monarquia. Quer dizer, você tem uma abertura já impressionante, né, da ideia da memória que permanece fisicamente num objeto como um retrato, mas esmaecida, e a evocação, por oposição à evocação pessoal do sujeito, né? Mas o que eu acho notável é que depois de fazer esse percurso a partir do retrato que ele vê e recompor gradativamente as figuras dos primos, né, e de todo o universo familiar, o que eu acho extraordinário nesse poema é como é que ele consegue dar uma injeção filosófica, assim, de um conteúdo filosófico, assim, né, quando ele termina o poema justamente dizendo: o retrato não me responde, ele me fita e se contempla. Nos meus olhos empoeirados e no cristal se multiplicam os parentes mortos e vivos. Já não distingo os que se foram dos que restaram. Percebo apenas a estranha ideia de família viajando através da carne. Isso é um final de poema extraordinário. Uma estranha ideia de família viajando através da carne. Tem toda a ideia do estranhamento que a linguagem, né, poética sempre nos causa, a criação de uma imagem poética fantástica, mas tem sobretudo essa combinação muito peculiar, né, daquilo que é puramente abstrato, de uma evocação da memória, mas uma presença tão real, tão viva, que ele coloca na carne, né? Viaja através da carne, isso, né? Curiosamente, o Drummond não deixou propriamente um livro de memórias. Exato. Né? Mas assim, elas perpassam toda a poesia dele. Exato. O que vai culminar no livro de 56, salvo engano meu, no Claro Enigma, quando tem o poema Os Bens e o Sangue, que é possivelmente o opus magnum, assim, da poesia. Aliás, onde ele faz a referência à sua condição de funcionário público. Exato. Ele diz assim que tem uma maldição que os antepassados, né, rogam para ele, que tu vais viver de um mel nojento. Que é uma alusão. Ele realmente nunca gostou da condição de funcionário dele. Sim. Tem uma entrevista famosa que ele diz que ele gostaria de ter sido ou fazendeiro, que é uma coisa que a família dele fazia, né? Ou jornalista, né? Mas jornalista de verdade. Ele foi jornalista do Estado de Minas, que era um jornal meio oficioso ali, do governo do Estado e tal. Ele nunca teve essa... Ao contrário do Nelson Rodrigues, né? Que realmente foi militante, viveu redação. Exato. Com muita intensidade, né? Aliás, o Nelson, outra passagem que ilustra bem o momento do jornalismo cultural, aliás, o momento atual, inclusive, do jornalismo cultural, é quando ele vai ver um filme do Glauber Rocha. Aí pergunta para um rapaz da redação e o cara falou assim: ele é um fascista. Aí ele falou assim: eu não perguntei se ele é fascista, se ele é budista, eu perguntei se o filme é bom. Nada de novo debaixo do sol, né? E o Glauber Rocha era fascista, né? Você vê como uma coisa transitória, né? E curiosamente, o Nelson, aliás, não está aqui no Minas Sem Estrela, está nas outras crônicas dele, acho que é do Óbvio Virulante, né? Que aliás ele não dizia crônicas, ele dizia confissões. Confissões, né? Exatamente. Não sei se teve uma referência ao Santo Agostinho, que é o patrono, o santo padroeiro de todos os memorialistas. Exatamente, não tem como não evocar. Né? Exatamente.
Mas tem uma das crônicas ali que defende, assim, apaixonadamente o Caetano Veloso. Né, para aquele famoso festival da Record, né, que ele foi atacado, que foi vaiado pela esquerda, etc. Né, e que ele faz aquele famoso discurso, né? Vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. Se vocês forem estética, se vocês forem estética, estamos feitos. Exatamente. O Nelson defende ele, é uma coisa curiosa. E tem uma coisa curiosa também, que as crônicas revelam melhor o tipo de conservador em termos em matérias de política, de costumes, né, e de moralidade que o Nelson era, que as crônicas não revelam, que as peças de teatro não revelam, né? A interpretação superficial das peças de teatro do Nelson, basta você ver quem tenta fazer teatro com o Nelson Rodrigues ainda no Brasil hoje, assim, parece que você está falando de fato com um pornógrafo, com um vulgarizador da sexualidade e tal, quando na verdade é exatamente o contrário, assim, a lógica... Como é que aquele episódio que você lembra recentemente da mãe que proíbe, quando ele é criança, a mãe proíbe de brincar? Uma menina de 6, 7 anos do Nelson de entrar na casa dela, né? Ter contato com a filha dela. E o Nelson era menino. Era criança também. Apesar que tem uma passagem no livro que é engraçadíssima, que ele está com um companheiro de redação e o sujeito fala que fez um buraco para espiar as irmãs no banho. E o Nelson achou aquilo... pavoroso, assim, horrível e tal. Aí, num determinado momento, ele fala assim: primas, tudo bem, irmãs, nunca. O incesto, o limite pro incesto. Né? Mas é bem clara essa clivagem assim, entre a figura que aparece do moralista nas crônicas pro tipo de peça. Quem diagnosticou isso bastante bem foi o Sábato Magaldi, né? Um grande crítico de teatro falecido recentemente. Né? Mas para encerrar nossa conversa aqui, vamos com um autor que é quase pela aura refinada que tem, quase podia ser uma antípoda do Nelson Rodrigues. Exato. Né? Marcel Proust. E ao mesmo tempo, Proust é considerado uma referência quase que incontornável para o tema da memória na literatura. Né? De fato, os seus 8 volumes Em Busca do Tempo Perdido já denunciam no próprio título, no próprio nome, essa ideia. Só que é claro que é um livro em que o envolvimento biográfico, o envolvimento autobiográfico e a arquitetura literária, né, o feitio literário propriamente dito, estão entrelaçados de maneira muito peculiar, né? Porque muito assim comumente nós vemos as referências, assim, Proust tinha de fato uma relação muito próxima com a figura da mãe, que era uma mulher muito erudita. Aliás, Proust assina uma tradução famosa de um livro de um crítico de arte inglês chamado John Ruskin, né? Que na verdade quem faz a tradução é a mãe, quem entendia do inglês era a mãe, ele dá uma ajeitada no francês. Assim, Nelson Rodrigues fazia a mesma coisa, ele assinava traduções do Harold Robbins que ele não tinha feito, ele é famoso monoglota. Não conhecia língua nenhuma. Mas o Proust tinha uma relação muito próxima com a mãe, tem todo o universo familiar retratado muito próximo, muito colado à experiência biográfica dele. No entanto, querer dar ênfase a esses aspectos é perder a estrutura absolutamente monumental que ele compõe, que ele usa para compor esses romances. Uma imagem que é frequentemente usada, aparece nos próprios livros, é a imagem da arquitetura, assim, como se fosse uma catedral. Assim, né? Então, a obra dele toda tem essa... é quase que um amigo meu que, mergulhando em Proust recentemente, disse assim, mas é um formalista, eu não iria tão longe, mas é claramente um sujeito que tem um apuro daquilo que ele está fazendo, assim, da parte técnica, que é incrível. Eu queria ler só um trechinho para encerrar, em vez de ler a famosa passagem, todo mundo menciona, da Madeleine Proustiana, eu queria fugir disso para ler um trechinho ainda do primeiro tomo, né, do Combray, No Caminho de Swann, quando, depois de fazer toda uma rememoração daquela cena famosa que abre o romance, que ele não consegue dormir enquanto a mãe não retorna para dar mais um beijo, etc, etc, etc. Ele diz assim, faz muitos anos isso. A parede da escada onde vi subir o reflexo de sua vela já não existe há muito. Em mim também foram destruídas muitas coisas que julgava iriam durar para sempre. E novas coisas se edificaram, dando nascimento a penas e alegrias novas, que eu não poderia prever então, da mesma forma que as antigas se me tornaram difíceis de compreender. Faz também muito tempo que meu pai deixou de poder dizer à mamãe, vai com o pequeno, jamais renascerá para mim
a possibilidade de tais horas. E é justamente através da literatura que a possibilidade de tais horas renasce. A ideia de relatar tudo isso, de empreender, né, a tarefa da literatura é poder tentar resgatar essas horas perdidas, né, esse tempo perdido. De alguma maneira, a metáfora da literatura está aqui. Você revive esse passado. É algo que acho que todos os autores e vários outros que a gente poderia ter tratado e não tratou aqui fazem nas suas obras. Né? Sérgio Martins, Eduardo Wolff, muito obrigado. Obrigado. Um prazer ter vocês aqui. E esse foi mais um Clube do Livro. E espero que vocês tenham boas memórias de leitura para compartilhar adiante. Até a próxima. Muito bem.